Antes da gente iniciar esse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comentem, ajude o canal a crescer. Então bora lá para mais uma videoaula? Aqui quem fala é a professora Elisângela e hoje eu trago para vocês a parte 3 das maiores burradas da história. Bora lá iniciar então, turminha? Em 17º lugar, qual vai ser uma das maiores burradas aí? Bem, restaurar uma obra de arte é um desafio enorme e às vezes mal sucedido. Caso do quadro que vocês estão vendo aí na imagem, que é a Batalha de São Romano, de Paolo Cello, que perdeu sua riqueza de cores. Além dessa obra, também teve a estátua de Davi, de Michelangelo, que no século XIX ela foi totalmente coberta de ácido e ela acabou ficando muito mais pálida do que originalmente. Se essas burradas ocorressem hoje em dia, poderiam virar vários memes, como foi o caso da Cecília Gimenez, a velhinha espanhola, que no ano de 2012, ela resolveu repintar um quadro de Jesus e virou a ídola nas redes sociais. Dá uma olhadinha lá na internet depois, que vocês vão ver cada babado desses restauradores. Em 16º lugar, né? Em um dos seus estudos mais importantes, Isaac Newton usou um valor incorreto para a massa da Terra, um dado conhecido desde a Grécia Antiga. Ninguém percebeu até um estudante chamado Robert Garisto, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, esbarrar no problema, em 1987. A princípio, ele achou que o erro era uma pegadinha. Só que Garisto ele ficou famoso e virou um importante matemático, até por ter descoberto esse grande vacilo aí. 15º lugar. Um dos maiores astrônomos, que é o sujeito que vocês estão vendo aí, né, na imagem, ele vai mudar a visão que temos do universo. Só que na hora de calcular a sua idade, né, no caso aí da idade do universo, ele errou totalmente, gente, porque no ano de 1929, ele argumentou com insistência que o cosmos não teria mais de 2 bilhões de anos. Depois, né, ele parou aí para raciocinar e encarou que as evidências da conta não batiam. Afinal, na época, né, já se sabia que a própria Terra ela já tinha 4,5 bilhões de anos. Então ele foi humilde e realmente viu que ele tinha errado, né? 14º lugar. Galileu Galilei também errou feio. Para explicar o movimento das marés, ele analisou a relação entre a Terra e o Sol, deixando de lado a força gravitacional da Lua, que é o que de fato rege o fenômeno. Ele fez isso de propósito. Para Galileu, a Lua era um assunto de astrólogos, não de cientistas. Apesar de os conceitos de astronomia e astrologia, a gente sabe que hoje se mistura um pouco. Mas ele praticamente, né, acabou errando por puro preconceito. 13º lugar. Os melhores inventores arriscaram muito. Quando acertaram, são incríveis. Quando erram, foi o caso do Nikola Tesla, que é o sujeito que vocês estão vendo aí na imagem. Ele vai se mostrar um monstro sagrado da física. Ele se sentia, né, mais leve quando respirava rápido demais. Em vez de subir em uma balança, né, até para checar se a sensação era real, ele simplesmente, gente, vai fazer algo absurdo. Ele vai pegar um guarda-chuva, ele vai subir no telhado da casa e ele simplesmente vai se jogar. Claro que ele vai ficar muito machucado, mas sobreviveu para o bem da ciência. Ou seja, ele viu que quanto mais rápido ele respirava, de fato, ele não ficava mais leve. Ai, ai. 12º lugar. O interesse do inventor Benjamin Franklin por eletricidade o levou longe demais. Disposto a entender como ela funcionava, ele eletrocutou, gente, vocês não têm ideia, animais. Ele também vai tentar reanimar uma aranha morta e ele vai servir em festa
perus fritos por descargas elétricas. Gente do céu! Em uma dessas aventuras na cozinha, ele atingiu a si mesmo, desmaiou e depois ele vai desistir de matar o próprio bichinho. Gente, olha que coisa mais louca, né? Vamos aqui então. 11º lugar. Na década de 1950, chegou ao mercado um remédio que acabava com o enjoo matinal das grávidas. Quando a talidomida, ela foi proibida no ano de 1962, mais de 10 mil crianças, gente, já haviam nascido sem alguma parte do corpo, ou seja, sem orelha, perna ou braço. A substância, ela ainda é usada contra o câncer, mas agora ela é contraindicada para grávidas, que é o que vocês estão vendo aí na embalagem, tá, gente? E se vocês procurarem na internet, tem muitas crianças, né, vamos dizer assim, com alguma deformidade em consequência desse remédio aí. Olha que absurdo, né, gente? 10º lugar. Por ser brilhante, o elemento químico rádio, ele foi usado no século XX em cremes de cabelo, maquiagem, pastas de dente, e mesmo quando os riscos da radiação já eram evidentes. No ano de 1917, a US Radio Corporation, ela vai lançar uma linha de tinta, gente, olha que coisa mais maluca, totalmente luminosas, que era usada para iluminar mostradores de relógio. 70 operários da empresa tiveram problemas de saúde. Gente, pelo amor de Deus, esse daí é um dos componentes químicos assim, que nem fala, né? Radioativo. Gente, que absurdo! 9º lugar, elemento chumbo. O chumbo tem diversos usos práticos, mas desde a década de 1970, sabe-se que ele pode provocar danos sérios à saúde. Na tinta de parede, por exemplo, provoca envenenamento e chega, olha, gente, até a morte. Mas o metal ele só foi retirado desses produtos nos anos de 1990. Na mesma década, ele também saiu da fórmula da gasolina. Sim, gente, a humanidade, ela jogava chumbo no ar. Vocês têm ideia disso? Quando eu falo que o ser humano é ruim, olha, sério, cada vez mais quando eu estudo a história da humanidade, eu observo quanto o ser humano ele é ruim, gente. Quanto o ser humano ele é podre. Continuando aqui. Em 8º lugar, o amianto. Ele era usado em tecidos na Idade Média, apesar já de se desconfiar, gente, do perigo. Os danos à saúde foram comprovados há um século, mas ainda assim, 2,2 milhões de toneladas são exploradas por ano para vários usos na indústria, principalmente de telhas, tá? Hoje, claro, grande parte ela é proibida no mundo, mas também temos aí, né, a utilização desse material em caixa d'água. Pelo menos hoje, né, as normas de segurança, elas são bem maiores. Ai, ai, gente, essa humanidade. 7º lugar, que nem a gente consegue observar aqui, nas horas vagas, né, o inventor John, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, ele passava horas em sua oficina em Chicago. No ano de 1865, estimulado por um prêmio oferecido ao criador de um produto capaz de substituir o marfim nas bolas de bilhar, ele começou a testar todo tipo de mistura, até que em 1869, por acidente, ele acabou criando a celulose, que no caso vai ser o primeiro plástico de uso comercial. Ele não ganhou o concurso, mas ele ficou rico com o invento. E hoje, gente, nós sabemos que isso é um dos maiores problemas que temos no nosso meio ambiente, né? Ai, ai. 6º lugar. Em 1913, o metalúrgico britânico Harry, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, ele queria desenvolver um novo tipo de cano de arma. Ele bolou um material que parecia perfeito e começou a testar com todo tipo de corrosivo. Não conseguiu vender o aço inox para a indústria armamentista, mas, ao ver que o limão ele não corroía,
percebeu que ele seria muito útil na fabricação de talheres. Aí, apesar que, dependendo do talher que você utiliza, acaba virando sim, né, uma arma na mão de uma pessoa. Ai, ai. Em quinto lugar, na Segunda Guerra, o engenheiro naval norte-americano Richard James, ele vai tentar criar um suporte, gente, para equipamentos especialmente sensíveis de navios. Que nesse caso, dá para vocês observarem aí na imagem que ele tá tipo como se fosse com uma molinha, né? De repente, uma das peças de metal caiu sobre uma prateleira e ela continuou se movimentando, movimentando, movimentando. Sem querer, James inventou um brinquedo novo, batizado por sua mulher de Slink. Aqui no Brasil, ele vai ficar conhecido popularmente como mola maluca. Gente, eu já tive muito disso daí na minha infância. E, juro pra vocês, a gente ficava brincando aí, né, por horas e horas e horas, simplesmente olhando aquela mola, né, vamos dizer assim, se movimentando bem coloridinha. É bem bacaninha. Aí uma invenção bacana. Continuando, em quarto lugar, em 1956, o inventor norte-americano Wilson, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, ele desenvolveu um aparelho para registrar batimentos cardíacos, quando colocou um componente errado e percebeu que, em vez de captar dados, o equipamento estava mandando sinais elétricos. Com isso, o Wilson ele vai criar o marca-passo. Olha que coisa maravilhosa, gente! Um aparelho que corrige a falta de impulsos ao justamente emitir sinais elétricos quando o coração perde o ritmo. Esse erro, eu vou dizer assim, foi uma coisa maravilhosa e salva, né, a vida aí de muitas pessoas. Nossa, parabéns! Muito bom aí esse erro aí que acabou resultando em algo maravilhoso. Então, vamos aqui para a nossa medalha de, né, bronze. Em terceiro lugar, gente, no ano de 1925, a Grécia e a Bulgária, que vocês estão vendo aí na imagem, elas simplesmente, gente, vão entrar em guerra quando o cachorro de um soldado grego vai cruzar a fronteira. Gente, ninguém pediu passaporte para o cachorro, então literalmente o cachorro achou que podia, né, simplesmente passar para outra fronteira. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, quando o ser humano ele quer guerrear, ele quer brigar, ele inventa qualquer historinha, né, gente? Nossa, que vacilo do cachorro. Ai, ai. Medalha de prata, né? Essa realmente vai para os colonizadores espanhóis. Gente, por mais de 200 anos, os colonizadores espanhóis simplesmente achavam que a Califórnia era uma ilha. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo aí, né, na imagem, o que está em destaque em vermelho, que é a Califórnia. Tinha como, né, esses caras acharem que era uma ilha, apesar que não podemos esquecer que os portugueses eles também achavam, né, que o território referente à sua colônia aqui no continente americano também era uma ilha. Nunca imaginavam que seriam parte do continente. Mas, né, realmente persistir no erro durante 200 anos é muita coisa. Agora vamos, né, para a nossa medalha de ouro. E qual será que foi a maior burrada da história? Temos aqui, então, né, tentando bolar um novo tipo de super cola no ano de 1970, Spence Silver, que é isso daí que vocês estão vendo na imagem, ele errou a mão e criou uma cola bem mais fraca, gente. E ele simplesmente usou para inventar o post-it, que é o que está pregado aí na testa dele. Gente, qual estudante já não se utilizou desse material aí? Eu, particularmente, é onde eu faço mais as minhas anotações e eu utilizo demais. O que era para ser uma super cola, virou, né, esse invento aí. Ai, ai. Gente, o que vocês acharam
aí das 46 maiores burradas da história. Deixem um comentário colocando se vocês concordaram com essa lista, se vocês não concordaram. Por favor, deixem no comentário, né, ideias para os novos vídeos, né, coisas que eu posso estar colocando aí para vocês, tá bom? Se vocês não concordam, coloquem a ordem que vocês deveriam ter achado que poderia ter sido as maiores burradas da história. Se vocês conhecem alguma outra burrada e eu não coloquei, deixem aí no comentário também, quem sabe ela entra numa próxima lista, tá bom? Então, até o próximo vídeo, turma. Beijo, beijo. Tchau, tchau.